É o Senhor que faz todas essas coisas. É Ele, para Ele e por Ele que nós estamos aqui. De volta na minha casa, né? Na nossa casa. Eu louvo ao Senhor porque o nosso Deus, Ele é bom. Ele nos deu muitas alegrias neste lugar. Ele fez grandes coisas aqui neste lugar. E Ele continua fazendo ainda. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não muda. Marisélia saiu daqui, mas está adorando ao Senhor ali. O mesmo Deus. Aleluia. E por isso nós estamos aqui para adorar este Deus. Dizer que Ele é bom. Bom, bom, bom. E eu só sei dizer isso, irmãos. Também posso dizer, eu tenho algo para te oferecer nesta noite, Senhor. Aleluia. E eu já ouvi o meu Deus falar comigo aqui neste lugar. Porque o Senhor falou comigo na minha casa, no trabalho. Hoje eu encontrei o Yuri, né? No trabalho, no ônibus. Fui trabalhar, hoje não era o meu dia de trabalho, mas como ontem foi feriado, fui trabalhar. Mas nós louvamos ao Senhor, somos gratos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito. E vamos lá, né? Hoje eu não vim aqui para conversar, bater papo, não. Mas hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para vocês. E eu já ouvi aqui muitas vezes, né? Essa palavra, Deus, aleluia, Ele veio para te dar força, te dar ânimo, aleluia. E o Senhor disse para mim, aleluia, lembra alguém, aleluia, aqui neste lugar, a promessa que o Senhor te fez ainda está de pé, aleluia. Eu não sei a circunstância, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu lhe digo, não importa o tempo. Aleluia, eu vou ler aqui em Josué 14, então somente 2 versículos da palavra do Senhor. Josué, aleluia, uma palavra, vocês sabem que eu não sei pregar, mas eu vou falar do meu jeito aqui nesta noite. O que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Abra o seu ouvido, aleluia, glória a Deus. 14, versículo 9, ele diz assim: então disse Moisés, naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisar o teu pé, e tu e os teus filhos, em herança por promessa, pois perpetualmente me seguirá o Senhor teu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou a Moisés a palavra do Senhor, andando ainda Israel no deserto. Agora eis que hoje tenho já 85 anos. Amém? Entenderam? Nós temos um Deus, né? O qual Ele fala comigo e com você. E o Senhor falou comigo esta palavra, dizendo: lembra alguém naquele lugar da promessa. Aleluia. Aqui, Josué, Caleb, 2 homens, o qual eles foram ali. Primeiramente, Moisés conduziu, estes homens de Deus, ensinou a estes homens, aleluia, a seguir ao Senhor, a colocar a palavra do Senhor no seu coração e obedecer ao Senhor. Estava ali estes homens andando, ali nós vimos que eles foram ali nos espiar a terra, e ali eles voltaram dizendo: a terra é boa, aleluia, mana leite e mel, mas porém, leite e mel, mas porém tinha muitas coisas ali, gigante, aleluia, tinha muitos gigantes, aleluia, naquela terra. Tinha um povo, aleluia, ali, cheios de gigantes, Zanequim, uns homens o qual
aleluia, eram homens grandes, homens de guerra, homens que lutavam, homens que batalhavam naquelas guerras para destruir. E estes homens, quando viram falar, né, aquela terra é boa, mas tem gigante, aleluia. Mas aquela terra era terra de herança, terra da promessa, aleluia. Eu vim aqui para dizer para você que esta terra, este lugar em que você está, aleluia, é a terra da promessa, é a terra que o Senhor te colocou, é o lugar onde você foi chamado para adorar o Senhor. Ali aqueles homens seguiam, iam adiante, porque eles queriam ver, aleluia, o que o Senhor tinha para eles. E os homens o qual serviam ao Senhor, o qual Moisés ensinou, e aqueles dois homens serviam firme em seguir ao Senhor, em adorar um Deus o qual, aleluia, podia vir gigante, podia vir aqueles homens de guerra, mas o Senhor, ele pelejou, ele peleja por mim, por você, numa guerra, numa batalha, e o nosso Deus, aleluia, não te dê vitória. E ali aquela terra, uma terra qual era herança, aleluia. Mas ali, quando Moisés estava no deserto, ali muitas guerras foram perdidas, né, por causa de algumas coisas que ali houve entre o povo, né? E hoje em dia não é diferente, né? Muitas vezes nós não recebemos algo do Senhor por causa da murmuração. Ali havia murmuração, aleluia, contra Moisés, que Josué chegou a dizer para aquele povo, aleluia, que Josué, que Moisés, aleluia, era um homem de Deus, um homem o qual Deus chamou, um homem o qual Deus separou, aleluia. Ali naquela batalha. E hoje eu digo para você, você que é homem de Deus, mulher de Deus, não importa a guerra, não importa a batalha que você esteja enfrentando, mas uma coisa eu te digo, que o Senhor, Ele fez aquele povo no deserto vencer. Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua ainda como Ele foi com Josué, com Caleb, Ele está com você, com a irmã Mariséia, com a irmã Ludiana, com a irmã Denise, aleluia, com o pastor Ricardo, com você, meu irmão. O Senhor é contigo, não desanime. Hoje eu vim aqui para lembrar você de uma promessa, aleluia. Não importa o tempo que passou, aleluia, quantos anos já passou. Ali, aleluia, Caleb estava ali já com 80, aleluia. Quando Moisés, ele ouviu Moisés falando no versículo, no 7, ele estava com 40 anos. Aleluia. E aqui no 9, no final, ele já estava com 45 anos. Aleluia. E aqui no 10, ele já estava com 85 anos. Eu quero dizer para você que o tempo passa, os dias passam, os anos passam. Aleluia. Mas a promessa que o Senhor fez com você, aquele dia, aquela palavra que o Senhor falou, aleluia, passe o tempo que passar, aleluia, Midian, passa o tempo que passar, Midian, aleluia, mas o Senhor, Ele não passa, aleluia, despercebido. Se foi Ele que fez a promessa, aleluia, Ele é fiel. Você é Caleb, você é Josué de Deus, e o Senhor te chamou nesta terra, aleluia, para fazer a diferença. E o Senhor falou comigo nesta noite, quando eu sentei aqui,
que eu vi como um farol que brilha, aleluia. Fez eu lembrar da Michele aqui, aleluia. Fez eu me lembrar de muitas promessas, aleluia, o qual o Senhor tem cumprido, aleluia. Eu digo para você que o Senhor, Ele não faz promessa, minha irmã jovem. O Senhor, Ele faz promessa, mas também Ele faz cumpri-la, a promessa, aleluia. Aquele povo estava caminhando ali para Canaã, aleluia, a terra, aleluia, o qual o Senhor disse, mandou Moisés mandar aqueles 2 espias ali para espiar a terra. E eu quero dizer para você, aleluia, o Senhor chamou de 2, separou aqueles 2 homens. E eu digo para você nessa noite, é contigo, Benian, e com Marquinho, presbítero Marquinho. Presbítero é pastor Marquinho. É, presbítero? Evangelista? Evangelista. Desculpa, né? A irmã Marisela está, né? Mas a promessa, Lidiane, que Deus fez com você e com seu esposo é para vocês 2. A terra é boa, aleluia, mana leite e mel, mas tem que vencer os gigantes, aleluia. O gigante que está na nossa frente, que surge a cada dia, aleluia. Mas o Senhor diz, aleluia, que a promessa, aleluia, ainda não passou, não tem validade. A palavra do Senhor, aleluia, não tem, não acabou, não. O Senhor, aleluia, que fez a promessa da o Senhor, Ele é o dono do tempo, aleluia. Ele é o dono da hora, aleluia. Ele é o dono da vida, aleluia. Ninguém morre, aleluia, se o Senhor assim não permitir. Ninguém sai do lugar se o Senhor não dizer sai, aleluia. E também ninguém fica se o Senhor não dizer assim para você, fica, aleluia, aleluia, aleluia. Qual é o teu pensamento? Aleluia, está longe, mas eu digo para você, o teu Deus, o meu Deus é o mesmo. É o mesmo. Você ouve essa palavra sempre, mas eu quero te dizer nesta noite que Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que usou Moisés, Ele é o mesmo que usou Josué, Ele é o mesmo que usou Caleb, e Ele é o mesmo que diz, eu te uso, deixa eu te usar. Você já louvou aqui nessa noite, deixa eu te usar, aleluia, aleluia. Como você está deixando o Senhor te usar? Mas o Senhor, aleluia, Ele contempla o teu coração e Ele diz tão somente, tenha ânimo, aleluia, porque Ele é o dono da força, Ele que renova as suas forças, aleluia. Nós ouvimos aqui nesta noite quantas irmãs falando, estava desanimada, eu ouvi a irmã ali falando, né? Mas o Senhor animou. E a nossa caminhada, na nossa jornada, é dessa maneira, um dia após o outro, andando, né? Quantas vezes nós queremos parar e dizer assim, Senhor, né? Pois o Senhor conhece, né, Paulo? Aleluia, quantas vezes, né? Mas o Senhor, Ele diz, tenho ânimo, assim como Ele animou aqueles 2 homens, aleluia, e todos, irmãos, eles dois conseguiram entrar na terra, só Josué e Caleb, aleluia,
E eu meditando esta palavra, Senhor, né? Quantas vezes nós queremos parar, quantas vezes nós queremos ficar estacionada. Eu mesmo sou de umas que eu sempre, né, quando alguém fala assim, hoje eu ia trazer a palavra ali no círculo de oração, que nós estamos mãe de joelho e filhos de pé, né? Eu disse, Pai, não, Simone, vou trabalhar. Não queria ir trabalhar, né? Mas eu louvo ao Senhor. Mas nós estamos de joelho, mãe de joelho, filhos de pé. Se não for nós de joelhos, buscando ao Senhor, né? Servindo ao Senhor, aonde nós estaríamos. Mas eu quero dizer para você que é orando, buscando ao Senhor, clamando a Ele, pedindo a Ele. É Ele que renova nossas forças, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos levanta. Ainda tem mais uma milha, vai! Aleluia! E o Senhor diz para você nesta noite: não desanima, serve ao Senhor com alegria, vai gemendo e chorando. Aleluia! É gemendo e chorando mesmo, irmão, para servir ao Senhor. Mas no final de tudo isso há uma recompensa. Aleluia! Caleb, aleluia, Josué, eles venceram, eles viram o gigante, o qual aqueles homens era tão grande que achavam eles como gafanhotos perante eles, de tão grande. Mas foi eles, aleluia, foi eles que venceram. Foi eles, aleluia, o qual Deus escolheu para trabalhar, para fazer aquilo qual o Senhor colocou na vida de Moisés. Deus, aleluia, assim usou aqueles dois homens. E ali nós vimos que aquela terra que tinha gigante, ali foi uma terra o qual Caleb possuiu por herança. E eu vim aqui nesta noite te dizer que não é essa terra que nós vamos possuir, não, mas é a terra, aleluia, é o mar lá no céu, aleluia, a terra prometida, o qual o Senhor te prometeu, que Ele foi preparar lugar, mas Ele veio, aleluia, Ele veio, irmão, Ele veio, aleluia. Ainda que muitas vezes nós achamos que está tardando, mas uma coisa eu te digo: Ele vem, aleluia, Ele prometeu, aleluia, e ali Ele fez cumpri-la, aleluia. Já estava Caleb com 85 anos, aleluia. E Abraão, quando recebeu a promessa, Isaac, aleluia, ele estava com 86 anos também, né? Quando nasceu a promessa, o qual o Senhor fez para ele, para Abraão e para Sara, aleluia. E eu digo para você, não importa o tempo que está passando, a promessa está de pé, aleluia. A promessa está de pé, porque quem te prometeu é fiel. É fiel, aleluia. Assim como Ele prometeu, aonde colocar, aleluia, a planta do teu pé, a terra tu ganharás por herança. Aleluia. A terra, o qual o Senhor te dará por herança. É uma terra, é um lugar, aleluia, lindo. Não é como esta terra, aleluia, mas é um lugar aonde, aleluia, não há choro, não há dor, todas as coisas já foi passado, mas hoje, no futuro, eu te digo: caminhe, persevere, ore, vigie, porque tem gigante querendo destruir, querendo te matar, querendo te derrubar, mas o Senhor, aleluia, o Senhor diz para você, aleluia, que o maior do que esse gigante, aleluia, nele anda, é o Senhor, aleluia, Ele é grande, aleluia. Não importa o tamanho do gigante, o importante é que o nosso Deus, Ele é muito maior que
gigante. Aleluia! E Ele diz para você: aguenta mais um pouquinho. Aleluia! Só mais um pouquinho. Porque aquele que prometeu, Ele vem nos buscar. Aleluia! Ele vem te buscar, minha irmã. Ele vem me buscar. Porque o Senhor tinha me feito promessas, o qual eu fiz igual Sara. Eu ri. Aleluia, né? Um dia em São Paulo, Deus usou ali uma pessoa que disse que eu ia atravessar fronteiras. Que eu ia, né, a longe. E ali a Daiane morava lá em São Paulo e eu estava lá, eu não tinha vontade nenhuma de ir para outro lugar. Mas o Senhor, irmão, quando Ele fala, ainda que você ri, ainda que você diz assim: hoje eu vi a Liliana, que linda, meu Liliana. Glória a Deus, aleluia. Deus é Deus, Ele é lindo, aleluia. Ele faz coisas grandes. E ali, né, eu vim para cá, falei: deve ser de volta para Macaé, né? Mas não é, aleluia. Deus fez eu ir longe. Ali Deus fez um rico nisso, levou meus 2 filhos para lá, para Portugal. E aí, quando é um dia, o Wagner, mas você vai vir agora no final do ano. Eu falei: que isso, vou nada, um lugar tão longe, eu não sei nem ir. Glória a Deus, irmão. Mas o nosso Deus, Ele é lindo. Ele é Deus de coisas grandes. Cristina? Prepara, Cristina. O nosso Deus, Ele é lindo, irmão. Ele tem promessa, Ele tem coisas boas. Aleluia, para nós. Ainda que nós muitas vezes nós rimos. Eu ri. Fiz igual Sara e fiz igual a Cristina ali. Mas o nosso Deus, Ele é lindo. Se Ele te faz promessa, meu irmão, faça o que passar. O nosso Deus, Ele não esquece. Eu esqueci, você esquece. Mas o nosso Deus não. Quando eu andei ali em um lugar, que eu olhei, eu falei: oxe, já vi isso. Aonde, irmão? Lá longe. Lá onde eu nunca fui, nem em sonho. Em sonho eu fui, tá? Quando eu vi aquilo lá, eu falei: já vi. Já vi isso. Foi aonde? Em sonho. Em sonho. Deus faz você pisar. Deus faz você ir em algum lugar. E quando você chega, aí você diz assim: meu Deus. E eu parei ali, eu falei: Daiane, eu já vi isso. Daiane: mãe, a senhora nunca viu não. Só assim, não, nem por a televisão a senhora não viu. Eu já vi. Eu já vi, hoje eu tô ficando velha, não doida. E em determinado dia, eu lembrei do sonho. Passei naquele lugar de novo. Jesus, isso aqui é um céu. A gente faz comparação assim, mano. Coisas tão lindas que a gente, meu Deus, será que eu sonhei, eu fui no céu, eu vi isso? É coisa muito bonita que o ser humano, que o homem faz, irmãos. Usado por Deus. E ali eu fez lembrar de um sonho. E aquele sonho passou todo na minha mente. Eu falei: Daiane, eu não falei ao pastor Renildo, ainda bem que eu falei com alguém, Quando eu fui daqui para lá para São Paulo, o pastor falou: irmã, eu estava orando para Deus mandar uma irmã para tomar conta desse grupo aí. Falei: não é eu, não é eu. Vou lhe ajudar em oração também, Deus vai mandar, junto com a minha fé, junto com a sua fé. Ele falou: você, olha, Deus, quando Ele fala comigo, irmã, eu falei: Ele tem que falar comigo também. E Deus fala, irmão. Eu não sei se Deus está falando com você aqui no meio dessa multidão, viu? Mas lembre, pegue uma palavra, pegue algo, porque um dia você vai lembrar. Aleluia! E ali, quando foi, eu cheguei e a pastora lá disse: tem essa blusa aqui. A irmã foi embora, irmã. Tome, a senhora vista. Eu falei: não, depois eu vou ensaiar, depois bonitinho eu vou. Ela: não, a senhora vai cantar. Entrei no meio daquelas 60 mulheres, fiquei lá no cantinho, Irmã, Deus é lindo. Ele é lindo, Ele é maravilhoso.
E aí Deus usou aquela pastora, foi até lá onde eu estava, quietinha lá, e Deus usou aquela mulher, me colocou de pé ali e disse: é você, eu te trouxe para este lugar. Aleluia! E tem coisas que eu e você passa e nós não sabemos porquê. Mas, irmãos, nada que nós passamos nessa terra, tudo quanto nós passamos, preste atenção, veja, para quê? Porque um dia serve de experiência. Aleluia! E ali eu vi Deus. Assim, fiquei ali um ano, né? E Deus foi maravilhoso. E aí, um dia, quando eu disse: Torino, o pastor Renildo falou: ó, a senhora está voltando para o seu lugar, mas a senhora ainda vai para outro lugar. Eu falei: Jesus, né? Mas o nosso Deus, ele é assim. E eu cheguei aqui, vim, e eu querendo que Deus falasse: é aqui que eu fui. Mas não foi, né? Deus tem os seus planos, o seu mover. Se ele dizer hoje: irmã Marizélia, volte para cá, pode ter certeza. Ó, pastor Ricardo, né? Pode ter certeza, irmãos, né? Que eu venho. Porque o nosso Deus, irmãos, nós estamos aqui nessa terra para servir a Ele, para adorar a Ele, para dizer que Ele é bom, e é Ele que faz todas as coisas. Se Deus te trouxe aqui, fique aqui. Tá bom? E eu louvo ao Senhor, sou grata a Deus. Josué e Caleb, glória, aleluia! Deus, aleluia, talvez, por intermédio de Moisés, né? Foi. E a terra, aleluia, é muito boa. E eu digo para você, essa terra aqui também é boa. Mana, leite, mel, né? Não importa os gigantes que vêm na nossa vida, mas é para nos fortalecer, para nós guerrear, para nós lutarmos e dizer que somos mais do que vitorioso, porque nós temos um Deus que é vitorioso. Já nos deu a vitória. Aleluia! E Ele já nos deu a vitória para nós lutarmos, tá? Mas ainda não terminou, né? Porque a terra tem gigante. Aleluia! Você passando desse portão para lá, só o Senhor sabe o que nós enfrentamos. No seu lar, na sua casa, né? Mas o Senhor, Ele diz para você: vigie, vamos orar. Aleluia, vamos buscar, aleluia, porque os gigantes, ele vem, aleluia, mas quem está na nossa frente, ele já fez eu e você vencer todas as guerras, aleluia, e o Senhor continue te abençoando, o Senhor continue nos ajudando, e eu vim aqui, porque eu digo: a irmã Marizélia não é covarde, não. Mas a irmã Marizélia não prega, viu, irmãos? Digo para vocês, tá? Vocês estão cientes, né? Eu sou essa irmã Marizélia. Eu sou mais do círculo de oração, gosto mais, né? Mas o Senhor, Ele sabe, Ele te conhece, né? Ele nos conhece, Ele sabe que se Ele mandar, nós vai. Se Ele mandar ficar, nós fica. Mas o Senhor, é Ele que faz todas as coisas. E eu vim aqui então somente para dizer para você que a promessa está de pé. A promessa está de pé. Aleluia! A promessa é sua. A vitória é sua. Não deixe alguém suar no seu ouvido dizer que você não vai suportar, que você não vai conseguir, porque o Senhor, aleluia, Ele te fez mais do que vencedor. Mais do que vencedora. Você sabe, mais do que vencedora. Aleluia, o Senhor nos fez. E assim eu digo para você: vigie nesta terra, para você herdar a nossa terra prometida, o qual o Senhor prometeu para mim e para você. E assim eu louvo a Deus, sou grato a Deus. Muito obrigada pela oportunidade, Tamires. Vai orar mais, Tamires, né? Oh, Jesus, mas nós somos gratos a Deus, porque o nosso Deus, Ele é bom. E Ele, né? Ele faz todas as coisas. Fiel é aquele que te prometeu. Amém? Deus continue abençoando. Grata a Deus. Deus é contigo. Vai nessa tua força, porque o nosso Deus é bom. Obrigada.